Enquanto isso, abra a palavra do nosso Deus no livro de Gênesis, capítulo 22. Gênesis 22. O toque. Passado algum tempo, Deus pôs Abrão à prova, dizendo-lhe: Abrão, ele respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: tome o seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá, sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que lhe mostrarei ou indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos e Isaque, o seu filho. Depois de cortar a lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar em que Deus havia indicado. No 3º dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele aos seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz, meu filho, vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e o colocou nos ombros do seu filho Isaque. E ele mesmo, Isaque, levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando com os dois juntos, Isaque disse ao seu pai Abraão: meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? 8. Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar em que Deus havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele armou a lenha, amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar, em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar o seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão. Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, no seu filho, disse o anjo. Não faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um cordeiro preso pelos chifres. Foi lá, pegou e o sacrificou como holocausto em lugar do seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá, porque até hoje se diz: no monte do Senhor se proverá. Amém? Bom, irmãos, como eu disse logo no início, é noite de você tomar posição e de viver o extraordinário diante de Deus. Essa série nós iremos falar sobre posicionamento. Chega de ficar em cima do muro. Na verdade, quem está em cima do muro já tomou uma posição. Você já viu aquela historinha de que o sujeito estava em cima do muro? Se não, eu vou te contar. E se já ouviu, vai ouvir de novo. O sujeito estava em cima do muro, de um lado Jesus Cristo, do outro o dito cujo nome você já sabe. E Jesus ficava gritando: vem, vem, vem. E o dito cujo, em silêncio, não falava nada. E Jesus gritava e ele continuava em cima do muro. E a pessoa em cima do muro ficou incomodada, não com o grito de Jesus, mas com o silêncio dele. E virou para Satanás, vou dar o nome a ele, e perguntou: por que você não me chama?
Eu não preciso me incomodar com aqueles que já são meu. Você já optou por tantas vezes ouvir a voz dele e não ter escolhido a ele. Portanto, você já é meu. Se você já ouviu a voz dele por tantas vezes, por tantos dias, meses, inclusive neste lugar ou em tantos outros, e não optou por Jesus Cristo, você já fez uma escolha. Como assim, pastor? Ué. Se você ouviu Jesus te chamar e você disse não ou ficou em silêncio, você já fez uma escolha. E eu quero te ilustrar o que é uma posição. O que é tomar uma posição na nossa comunidade de fé. Na nossa comunidade de fé há 4 pilares fundamentais para que a pessoa possa entender o que é o reino de Deus. E depois eu volto para o texto, para não fugir do texto nem do contexto, para não usar de pretexto, como diz na teologia não milética. Primeiro nós ganhamos, nós consolidamos, nós treinamos e nós enviamos. E eu quero ilustrar isso com a história de uma pessoa. Se ela pedir direitos, ela vai continuar pedindo, que eu não vou dar mesmo. Bom, o processo celular, como ocorre? Eu quero falar de posicionamento. Às vezes, irmão, nós passamos anos, a vida inteira, perguntando a Deus o que é que eu vou fazer da minha vida. Tem gente aos 40 anos que não sabe ainda o que quer da vida. Eu falo, meu Deus do céu, não sou eu não, tá? Porque eu nem cheguei ainda nos 40. Então estou de boa. Tem tempo ainda. Fiz 27 ainda ontem, no aniversário da igreja. Eu quero falar da história de uma pessoa há 1 ano atrás. Apenas 1 ano. O nome dela é Viviana. Viviana chegou aqui há 1 ano atrás, na festa das cores. A primeira nossa, nós tivemos a segunda esse ano. A Viviana estava nesse lugar, mais ou menos onde está a Dani aqui, ó. E não parava de olhar. Falei assim, essa mulher tá estranha. Cadeira. A sua madrinha, cadê? Mãe, né? Andréia, está lá fora. Está lá servindo já. E ela chegou aqui. Essa é a Viviana, que entregou a sua vida a Jesus numa celebração como essa. Claro que teve uma pessoa, 2, 10, muitas pessoas orando, intercedendo, enfim, convidando, chamando para ir em algum lugar, para vir aqui, para ir numa célula. E ela foi, inclusive, em algumas células ou em uma célula. Essa é a Viviana, sendo batizada por sua líder, a Mac, e por sua intercessora, a Andréia, que segundo a própria, há mais ou menos uns 8 anos orando por Viviana. Eu não lembro quanto tempo durou da conversão ao batismo. É sobre posição. Essa é a Viviana. Ainda ontem sendo batizada. Pouco tempo depois, batizando. Lembra do processo de ganhar, consolidar e enviar? Então, essa é a Viviana sendo consagrada líder de célula. Bom, irmãos, posição.
Posição. Escolha. Um dia eu entrego minha vida, no outro dia eu desço as águas, no outro dia eu posso batizar alguém, no outro dia eu posso me tornar um líder. Mas como assim, pastor? Tudo é uma questão de posição, de querer fazer, de querer ser, de entender o reino de Deus. Está acabada? Não, nem eu que estou falando para vocês há 20 anos, pregando evangelho no púlpito de uma igreja. Ninguém está acabado, irmãos. Muito pelo contrário, sei menos hoje do que há 20 anos atrás. Na verdade, se eu disser que sei alguma coisa, eu não sei menos ainda hoje. Não vai errar? Claro que vai. Quer saber o que é a vida? Experimente-a, se jogue. Está acabada? Não, eu não estou colocando a Viviane aqui como um exemplo de uma pessoa que acabou o seu processo de crescimento. Não é sobre isso. É mostrar que apenas um ano uma pessoa pode fazer o que ela quiser fazer, servir no reino de Deus. Tem outros há 10 que agora vai falar bem assim: não dou mais um ano para ela. E talvez esteja falando agora e repreendo no nome de Jesus. Já passou 10 anos e nunca fizeram nada. E alguém em um ano já chegou na posição de líder. Deve estar falando assim: não dou mais um ano. Porque é sobre posição. O que eu e você estamos dispostos de fato a sacrificar para servir no reino de Deus? Irmão, se você quiser servir no reino de Deus, é só servir. Sem burocracia, um pouquinho, né? Porque sem burocracia não dá, o negócio não funciona. Bom, Abraão, a história de Abraão vai nos mostrar o que é uma posição, uma escolha. Até quando você vai ficar sentado sem fazer nada? Vai esperar o quê? O anjo vir batendo asas. Ele já veio. Ei, ele já veio. Jesus Cristo já veio. Na verdade, ele está para voltar. Ele está voltando. Eu já ouvi essa historinha, pastor. Há quanto tempo eu ouço esse negócio? Então, pode ser hoje, pode ser qualquer hora. Chega de brincar com a vida. E hoje Deus está te convidando a tomar uma posição. Se posicionar é colocar na brecha. É ter sensibilidade para ouvir a voz de Deus e fazer aquilo que Ele quer que você faça. O John Piper diz que a fé não é meramente acreditar que Deus pode, mas acreditar que Ele fará o que é bom. Uma fé inabalável, uma fé posicionada. Um dia eu me converto, um ano depois, eu sirvo numa posição. Tem gente que passa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 anos e continua tomando leite de caixinha que não é leite. E quer amadurecer. Eu tenho uma péssima notícia: leite não é alimento para adulto. Ah, eu gosto, pastor. Vai crescer. Porque leite não serve para adulto. Paulo diz: tem gente que continua se alimentando feito criança. Irmãos, olha a posição de Abraão. O texto é claro em que ele recebe uma
relação, uma ordem de Deus. E diz verso 2: tome o seu filho, o seu único filho. Pegue o seu único filho, Abraão, o seu único, e vá lá e sacrifique. Sabe o que ele respondeu? Não, Deus, é porque eu trabalho 12 horas por dia. Não, porque eu não tenho tempo, Senhor. Não, Deus, é porque eu não tenho a habilidade suficiente para pegar um cutelo e sacrificar o meu filho. Não, Senhor, porque eu estou depressivo demais para tomar uma posição diante do Senhor. Eu estou doente demais. Não, irmão, sabe o que foi que Abraão disse? Eis-me aqui, Senhor. Ele não questionou. Ele nem ao menos perguntou: Senhor, mas peraí, o Senhor está lembrando que ele é uma promessa que o Senhor me deu, e agora o Senhor quer que eu faça um negócio desse? Não, pelo menos no texto não tem nada disso. Eis-me aqui. Irmão, sabe o que eu aprendo? Quem quer fazer alguma coisa não tem justificativa. Faz. Quem quer fazer, simplesmente faz. Eis-me aqui. Eu estou aqui, Senhor. Mas pega o seu filho agora e leva. Para onde? Não, pode ir que eu vou te mostrar o lugar. Mais uma coisa, Abraão. Você ainda vai levar o seu filho, vai levar a lenha e o fogo. Irmão, você imagine uma jornada de alguns quilômetros, você com seu único filho, sabendo que vai chegar no destino e vai ter que sacrificá-lo. É a tipificação de Deus sacrificando o seu filho Jesus em Abraão. E Deus fez por mim e por você. Bom, eu quero extrair algumas lições desse texto. Primeiro, que a fé posicionada é disposta a obedecer mesmo quando não compreendida. Nem tudo compreenderemos, irmãos. Nem tudo vai ser preto no branco. Nem tudo vai ser assim, é isso, é e não é. Nem sempre, na verdade, quase nunca a vida é assim. Como eu gostaria que a vida fosse linear. Não, não vai ser. Nem sempre as coisas saem do jeito que eu gostaria que saísse. Eu vou dizer aqui que ela nunca sai, na verdade. A gente traça planos, a palavra diz que nós planejamos, mas cabe a Deus dizer sim e não. E traçar metas e planos, devemos e temos que fazer isso. Mas a execução disso é em Deus. Mas se você tem uma fé posicionada em obedecer a Deus, mesmo quando você não compreende, você diz: eis-me aqui, eu estou aqui, Senhor. Essa noite você precisa tomar uma posição e dizer assim: Deus, eu não estou entendendo isso completamente não, mas estou dizendo assim: eis-me aqui, Deus. Lembra do muro? Lembra do sim, do não? Lembra do quente, do frio? Lembra da bênção, da maldição, segundo a palavra? Você precisa tomar uma posição. Nem tudo é às claras. Nem tudo eu entendo perfeitamente. Mas quando eu me lanço na fé em Deus, eu tenho certeza que Ele vai esclarecer tudo. Vai para uma terra que ainda te mostrarei. Onde, Senhor? O endereço. O CEP, Senhor, não interessa, obedeça, vá, faça, e Ele está falando nessa noite, faça alguma coisa, tome uma posição, na sua casa, no seu trabalho, na sua igreja, na sua célula, na sua família, diga alguma coisa, eis-me aqui, Deus, faz alguma coisa, porque Deus pode ficar em silêncio,
Apocalipse capítulo 8. Mas o nosso silêncio incomoda Deus. Lembra do cego que saiu gritando, gritando, gritando? Ô irmãos, às vezes o nosso grito incomoda os outros. Não foi o filósofo que disse que o que mais me revolta não é o barulho dos sem ética, dos sem caráter, mas o silêncio dos bons? Quando os bons ficam em silêncio, o mal prevalece. Por que que nós somos milhares e milhões de cristãos pregando o evangelho e o mal em algum momento aparentemente prevalece? Porque o estado do Espírito Santo é o estado mais evangelizado, ou já foi pelo menos, o estado mais evangelizado desse país. E já foi o estado mais violento, o estado que mais violenta a mulher, já teve a cidade mais violenta do país. O estado que mais morre jovem da faixa etária entre 20 e 27 anos. Mas é o estado mais evangelizado. Duas coisas podem ser real: a qualidade dos crentes, ou a qualidade é tão boa que as trevas estão tentando impedir. Você decide que realidade é a sua. Você precisa tomar uma posição, mesmo que não entenda algumas coisas. Porque uma coisa que Jesus disse para a igreja de Laodiceia: se você não é uma coisa e nem outra, se você não é quente nem frio, essa série vai falar sobre posicionamento. Segundo, a fé posicionada aceita o sacrifício, mesmo quando custa algo muito valioso. Irmãos, fé posicionada requer sacrificar algumas coisas. O sacrifício do sacrifício, Jesus Cristo. Mas está disposto a fazer uma caminhada de fé. Está disposto a sair da sua casa, a atender alguém. Está disposto de fato a sacrificar o seu tempo para servir. Se não te custar nada, eu te digo, não é fé posicionada. Pode ser qualquer outra coisa. De todas as pessoas que eu conheço na Bíblia, posicionada em sua fé, houve sacrifícios. Pastor, mas Jesus já levou já. Mas ainda, como diz a Valadão, ainda existe uma cruz. Ela está vazia, é claro, graças a Deus. Assim como o sepulcro também está vazio, graças a Deus. O trono está ocupado, um dia ele também vai ficar vazio. Mas você precisa carregar a sua cruz. Vinde após mim. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Porque a minha cruz eu estou levando. A sua cruz. Você precisa tomar posição. Mesmo quando te custa algo muito caro ou valioso. E aqui, irmãos, eu não estou falando de sacrificar filhos, pelo amor de Deus. Meu Deus do céu. Deus me livre disso. Nem falando do seu carro, que você foi com muito custo, com muita luta. Nem da sua moto, nem da sua casa, que você está pagando até Jesus voltar. Vai que ele volte hoje.
Eu estou falando de uma coisa infinitamente valiosa, mais valiosa que essas coisas. A sua vida. Estou gastando a minha vida. Pastor, eu até quero me posicionar, mas se for custar alguma coisa, eu não quero. Então, você não quer o Evangelho. Você não quer o Evangelho puro e simples, C.S. Lewis. Você quer outro Evangelho. Esse outro eu não prego. Esse outro eu não prego. Eu prego esse. E esse exige que você entregue alguma coisa. Que você entregue a sua vida totalmente e completamente, o seu coração. Amar a Deus sobre todas as coisas. Ao próximo como a ti mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas. De todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Amar a Deus completamente. Se eu amo alguma coisa, ou se eu amo pessoas acima desse Deus, eu ainda não entendi o que é sacrificar a Deus. Entregar, substitua sacrifício por entrega. Abraão estava entregando o seu único. O que você teria para entregar hoje, único, para falar assim, isso é um sacrifício. Isso é um sacrifício que eu ofereço a Deus. É noite de tomar posição. Terceiro, a fé posicionada confia nas promessas de Deus, mesmo quando a situação é contrária. Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça, Gênesis 15, 6. Ele creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Irmãos, quase sempre na vida as situações vão ser desfavoráveis. É aí que a nossa fé é testada. Toda vez que eu vou, ou quase sempre que eu vou falar em um funeral, né? A gente fala culto fúnebre, mas não existe culto fúnebre, né? Em um funeral, eu falo sempre de Eclesiastes. Que é melhor ir em uma casa onde há luto do que uma casa onde há festa. Porque na situação desfavorável, desconfortável, de dor, irmão, quando a dor é aguda, ou quando mexe no nosso bolso, ou na nossa vaidade, ou algo do tipo, é extremo. Ou eu recorro a Deus, ou eu me afasto ainda mais dele. Normalmente é isso que ocorre com as pessoas. Ou se aproximam de Deus, ou se distanciam dele. Porque já não consegue mais entender o que está acontecendo na sua vida. Porque a sua fé oscila de acordo com as circunstâncias. E toda pessoa que tem uma fé que oscila, ela não vai entender que a situação desfavorável também é manifestação da vontade de Deus. Irmãos, Deus é Pai, mas Pai também diz não. E ai do pai que não diz não. Menino, tu vai ver. A vida vai falar não para ele ou para ela. E fala assim, abertamente. Então passamos por algumas coisas como filhos, porque o nosso Deus trata em nós, para depois nós sermos tratados e usados por outras pessoas, ou para outras pessoas. Então quando a vida não for favorável para você, se aproxime de Deus, e se for essa noite, tome essa posição. Porque você entregar o seu filho, irmãos, agora você entregar a sua vida, você entregar um tempo da semana, você entregar a sua casa para receber uma célula,
Ah, pastor, já está apelando também agora, já botou até célula no meio desse negócio. Aí agora também já acabou esse negócio, né? Seja sincero. Se dependesse de mim ou se dependesse de você, onde o evangelho estaria agora? Fé posicionada, irmãos. Tem gente que briga, irmão, mas briga mesmo, tá? Por política. Eu conheço pais, filhos, que não se falam até hoje. E não sentam à mesa por causa da política que está aí, que você já sabe. Mas não faz isso aqui pelo evangelho. E são crentes. E aqui entre nós, nenhum partido A, nenhum partido B está nem aí para a gente. E tem gente brigando. Tem gente até matando. Estou gastando a minha vida pelo evangelho. A sua fé é posicionada. Assim como você toma partido de um partido, tome partido do partido. Tome partido de Jesus. Fique ao lado dele. Sirva-o, entregue-o, defenda, ainda que ele não precise defender, porque ele é advogado. Mas fale dele, pregue nas suas redes sociais, na sua casa, com seus amigos, do mesmo jeito que você defende. Toma uma posição partidamente do lado de um político, faça isso por Jesus Cristo. Tome partido do lado dele, sirva a sua vida, gaste a sua vida por ele, entregue a sua vida a ele. Você sabe por quê, querido? Porque tinha os partidos dos fariseus, dos saduceus, tinha tudo isso. Você sabe quem foi que colocou Jesus na cruz? Foram os políticos. Vocês sabiam? Foram os políticos. Foram os religiosos. Que queriam a lei e não a graça. Que queriam as regras e não o amor. Então, é contrário? Qual é a sua posição nessa noite? O que você tem para oferecer a Deus como posição? Por fim, a fé posicionada é testada e fortalecida por meio da obediência. Abraão foi. Irmãos, tenta imaginar essa cena. É quase que impossível fazer isso. Principalmente para quem tem filhos. Você chegar num lugar, construir um altar, botar lenha, amarrar o seu único filho, dar promessa. Não foi filho por acidente, né? O carro não capotou, porque filho por acidente deve ser isso, né? O carro capota e a pessoa tem um filho, né? Esse negócio de filho por acidente, foi um filho da promessa. Deus prometeu dar a ele o filho, deu a ele o filho, depois falou assim, agora bota esse filho num altar, amarra-o e sacrifica-o. E ele fez. Você imagine uma cena dessa, é quase que impossível imaginar um negócio desse. Ao levantar o cutelo ou a faca, ele ouve uma voz do céu. Abraão, Abraão, para. A mesma voz que ele ouvira no início, e que ele diz, eis-me aqui. Agora, no final da sua jornada, ele ouve a voz novamente dizendo, para. Para. Por que, Senhor, que eu devo parar? Ele diz, Abraão, Abraão, eis-me aqui, respondeu. Mais uma vez ele diz, versículo 11, não toque no rapaz. Não faça nada. Agora sei que você teme a Deus.
você estava disposto a sacrificar o seu único filho. O que você está disposto a sacrificar? Mas só serve se for o único. Ah, pastor, eu estou disposto a sacrificar, eu tenho 2 coisas lá em casa, então eu dou uma e fico com outra. Aqui entre nós, que sacrifício é esse? Ah, pastor, eu tenho 10 horas do meu dia, eu vou sacrificar 20 segundos. Era único. E lembrando que a sua mulher era idosa e não tinha outras possibilidades. E Deus diz, e colocou o nome naquele lugar, Deus proverá. Deus proverá. Hoje é noite de você viver sem limites diante do Senhor Deus. Você pode sair de um estágio e chegar em outro nível em 1 ano. Ou pode continuar a mesma pessoa. Heráclito diz que é impossível você mergulhar no mesmo rio 2 vezes. Porque quando você mergulha, o rio não é o mesmo. E quando você levanta, você não é o mesmo. Agora, se você está num ambiente como esse, sobrenatural, e sai do mesmo jeito, você tomou uma posição. Tomou uma posição. E está normal para você. Porque no ambiente sobrenatural, eu tomo uma posição. O que você está disposto a sacrificar? Para mudar a sua e a minha história de vida. Pastor, nada acontece na minha vida, mas o que é que você faz para ela acontecer? Há anos, pastor, a minha vida é uma inércia, nada acontece. Mas o que você está fazendo para se mover? Há anos você congrega aqui, nada acontece, mas o que você está fazendo? Não, pastor, eu estou esperando. O quê? O quê? Estou esperando que Jesus voltar? Está aí também, eu também estou. Está todo mundo esperando. Você está esperando ouvir essa voz que Abraão ouviu? Abraão, Abraão. Se eu te falar que ele já falou. Se eu te falar que ele está falando. Se eu te falar que toda vez que você abre aqui é Deus falando e Ele falando. Se eu te falar que estamos em cima do muro, Jesus está de um lado falando e do outro também. Que voz você e eu estamos ouvindo? Se você sair daqui nessa noite sem tomar uma posição, já tomou uma posição. A diferença é as consequências da posição que eu tomei. Deus disse, não é preciso sacrificar Abraão. E ele não fez. Quando ele vira para o lado, tem um cordeiro lá. Ô irmãos, Deus proverá. Deus é o Deus da provisão. Deus proverá. Quando eu faço algo, não para troca, barganha com Deus, que não existe isso, né? Quando eu entrego a Deus, Deus proverá. Quando eu faço o meu melhor, Deus proverá. E se Ele não prover, continua sendo Deus. Se eu entreguei tudo e eu não tive nada de volta, continua sendo meu Deus. Se Deus tirar tudo que eu tenho hoje, meu Deus, se tudo é dele, se foi Ele que me deu. É simples assim? Não. É uma fé posicionada. Quem tem, tem. Quem não tem, precisa ter.
E eu quero te convidar nessa noite a se colocar de pé para nós orarmos no nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não seja você o limitante da sua própria fé. Não seja você aquele que diz que não dá, não pode e não consegue. Não seja você. Ele sacrificou ou ia sacrificar o seu único filho. Deus disse: eu sou o Deus da provisão. Talvez você nessa noite entrou neste lugar acreditando que ia sair do mesmo jeito, mas no nome de Jesus não vai, porque todo aquele que experimenta o sobrenatural vive o sobrenatural de Deus. Em nome de Jesus, tome uma posição nessa noite. Para de viver a vida como se eu tenho muito tempo. Eu tenho muito tempo. Irmãos, Deus não precisa de nada nosso. Mas uma coisa é certa: eu preciso de Deus. Eu quero orar por sua vida nessa noite e pedir que você ofereça a Deus alguma coisa. A sua vida, é claro. Mas eu quero te convidar a chega de viver uma fé tão rasa, sem profundidade. Sem profundidade. Deus está te pedindo hoje a sua vida. Deus, Pai Santo, querido Deus, eu sei, Pai, que o sacrifício maior Cristo já fez. Ele já fez tudo por nós. E Cristo é suficiente, Pai. Mas nessa noite, Jesus, queremos, Deus, tomar uma posição diante de Ti. Queremos, Deus, dizer, Pai, queremos viver no limite ou fora do limite, Deus, na nossa própria fé, Pai. Queremos transbordar em Ti, viver uma fé ousada, Pai. Viver, Deus, uma fé que no nome de Jesus, pessoas sejam curadas, pessoas sejam, Deus, impactadas por Tua palavra, Deus. Deus, nessa noite nós tomamos uma posição em relação ao Senhor. A nossa melhor opção e única é o Senhor em nossas vidas. Se for preciso, Pai, sacrificar alguma coisa, que seja feita a Tua vontade, no nome de Jesus. Se há alguma coisa que nos impede de Te adorar, de Te servir, que nessa noite, Pai, o Senhor possa tirar a idolatria, possa tirar o nosso coração de coisas que desviam a atenção do Senhor. Porque o Senhor é exclusivo, o Senhor é Deus de amor, o Senhor é um Deus único, imutável. Senhor Deus poderoso, Senhor Deus da nossa provisão. Provê nessa noite, Pai, esperança. Provê nessa noite, Pai, fôlego de vida. Provê nessa noite, Pai, para o pai que talvez esteja sem esperança em seu filho, para sua mãe, para as famílias aqui presentes, prover, Pai. Mas nós queremos, Deus, Te oferecer as nossas vidas. Aceita, Pai, no nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Amém e amém. Dos meus dias.
e o governo está nele. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa. Ele virá. Ele virá.